Salve a todos, salve a todas. Estou assim caracterizado porque estava rapidamente fazendo um anúncio para a venda do livro Caravana Cigana, A Viagem de um Povo, um livro que gosto muito por demais. Insisti até o fim que se viesse algum momento fazer a publicação, começaria por ele, porque ele foi o primeiro. Agora que eu o soltei, e espero eu tomar, esse é um 20º vídeo que eu faço de anúncio. Espero que dessa vez eu consiga mesmo soltar para que libere as vendas. Espero, vamos ver como que vai ser. Mas hoje, dando prosseguimento às nossas conversas, nós vamos falar do dentro e do fora, 29 de junho de 2021, e vamos falar desse movimento, desse lugar, desse não lugar, desse algo, pela perspectiva que nós vamos tentar passar, tão difícil de caracterização. Difícil. Por que difícil? A gente sabe o que é dentro, a gente sabe o que é fora. Da mesma maneira que a gente sabe o que é interno, que a gente sabe o que é externo. Da mesma maneira que a gente sabe o que é homem, o que é mulher, o que é macho, o que é fêmea, o que é cultura, o que é natureza. Nós estamos trabalhando muito esses pares aparentemente caracterizados, mas que à medida que a gente pensa ou desloca ou relativiza, e o deslocamento e relativização numa perspectiva que hoje a gente vai utilizar da física, isso ganha novas amplitudes, ganha novas ponderações. O dentro e o fora é um pouco disso, nesse momento pelo menos. Óbvio e claro, ou talvez nem tão óbvio, nem tão claro assim, que meu coração é dentro. Minha traqueia é dentro. Minha língua é dentro. Minhas vísceras, isso tudo é dentro. Esse é um referencial que a gente utiliza a partir, vamos chamar desse eu, que se localiza aqui de fora. Né? Então, eu estou utilizando uma imagem na qual eu, e quando eu falo eu aponto para dentro, mas esse eu que está apontando para dentro está vendo o fora. Ficou tranquilo isso aí? Porque nós vamos utilizar muito desses referenciais para tentar compreender ou trazer outros elementos de compreensão sobre esse dentro, sobre esse fora. Há algo em mim, e esse mim aqui é nós, caracterizado, mas não universalizado, já vou tentar explicar por quê, que percebe fora, dentro, e distingue com muita clareza dentro e fora, eu, outro. E aí, quando a gente entra nas sociedades espelhadas, muitas vezes narcísicas, na qual eu estou aqui diante da minha própria imagem, eu e outro, dentro e fora, qual é a perspectiva que nós vamos adotar para dialogar com isso? Os artistas de palco, né? Os atores, para ser mais preciso, as atrizes, trafegam e desfilam melhor
do que a maioria de nós quanto a isso. Eles observam essas características e emprestam a elas diversos modos de ser. E uma parte muito significativa, muito bonita, não se confunde. Eu e outro. Como é que você deu um beijo na boca de um outro homem? Você é homossexual? Perguntaram isso para um ator. Eu esqueço o nome. E ele vira e diz: não. Quem deu o beijo foi o personagem, não eu. Uma distinção clara, cristalina, de quem está aqui olha e fala assim: não, foi ele. Igual os malucos que veem uma agressão de um personagem machista na novela e agridem o Jackson Antunes na rua. É ele, é ele, é ele. Ao mesmo tempo, essas pessoas agridem a própria esposa, ou vê um irmão agredindo, ou vê o vizinho agredindo e não fazem nada. A ficção, o teatro, o cinema, a novela, as teledramaturgias de modo geral, mas eu estou aqui pensando no teatro, tem a capacidade, a força de nos deslocar desse dentro e desse fora, desse eu e desse outro, desses personagens que convivemos, dessas multiplicidades que coabitamos. Mas uma referência é sempre importante. E a referência aqui do autor, do dramaturgo, é que normatiza toda uma trama. É uma referência que é das mais importantes e vitais para que as personagens não se percam e, por vezes, os atores não se confundam. E muitas outras tantas vezes os atores se confundem. Aqueles elementos da personagem migram para ele. Moreno, que é um terapeuta, foi um terapeuta, eu esqueci o nome do livro que um dos seus alunos conta, que ele tinha um casal de amigos. E esse casal de amigos eram atores. E por vezes não, né? Ele foi jantar na casa desse casal, amigos, e quando a esposa levantou, ele falou assim: "Nossa, não tô aguentando, não tô suportando. Ela tá assim, 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 esse assim, 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 assim foi ranzinza, chata, insuportável, uma megera." E aí Moreno absorve aquilo e começa a dar papéis para ela, na qual ela estava fazendo justamente isso no palco. A megera, a chata, a insuportável. E dentro de casa, ela passou a ser tranquila, bondosa, carinhosa, amorosa e uma série de outras coisas. Estava acontecendo o inverso, ela estava fazendo papéis nos quais ela era essa boazinha, bondosa, caridosa, limpinha. E dentro de casa, ela estava se tornando uma pessoa insuportável. Ele faz a inversão um pouco dessas personagens e tem uma mudança de comportamento. Velho, isso é absurdamente dentro e fora, e isso é absurdamente maluco, mas altamente terapêutico e forte a possibilidade de você fazer a representação de uma personagem naquele palco e a partir dali você mudar a sua própria vida aqui. Doido, né? Os artistas brincam com isso desde o tempo do nascimento do teatro e desse teatro que nasce enquanto perspectiva do sagrado, né? Mais do que uma encenação, o teatro representava essa máscara, persona, na qual
eu simbolizo, eu espelho, eu trago elementos da divindade. E enquanto eu faço isso, eu sou personificado por ela. E esses elementos, se eu tiro a máscara, eu volto a ser quem sou, mas de máscara, eu estou mesmo imbuído desse personagem. Não tínhamos esses recursos de luz e cinematográficos, de figurinos que possuímos hoje. É muito desse contar histórias para criança, que você pega isso aqui e diz, é um carrinho voador, e de repente todo mundo visualiza isso aqui como um carro voador mesmo. Essa fantasia, essa imaginação, essa capacidade intelectiva de ir para fora traz elementos muito fortes do mundo e do dentro. A gente precisa usar mais. Mas eu conto tudo isso em seguida, ou em conversação um pouco com o teatro, porque nessa significação do sagrado, a entidade que é recebida no corpo, é recebida no tempo, ela é dentro ou ela é fora? Ela é eu ou ela é outro? Que perspectivas estamos aqui utilizando, por quais referenciais estamos nos vendo? Desdobrando um pouco mais, seria possível nós sermos o dentro de outros corpos? Seria possível nós sermos o fora de tantos outros corpos? Por mais surreal que pareçam as perguntas, quando a gente começa a ver os trabalhos das pessoas falando de consciência, os trabalhos desenvolvidos pela perspectiva da biologia, biologia hoje é um campo que traz elementos de vida que a gente tenta se aproximar para compreender o que por vezes alguns amigos nos mostram, é um muito dessa perspectiva. Imaginemos que você tivesse a possibilidade de conversar ou de ouvir a sua célula, seja ela qual for. Como ela te veria? Como ela te perceberia? E como ela passaria a se auto-perceber? Ela que talvez, célula pluricelular, altamente consciente, que tinha certeza de que a Terra era plana, que tinha certeza de todas as certezas do mundo, de repente se descobrisse como sendo apenas uma parte de um sistema ainda maior no qual ela está inserida. E ela que se achava o centro de tudo, de repente fosse reduzida ao que a gente sempre a olhou e a viu. Algo microscópico, fundamental, essencial, vital, importante, mas numa escala humana microscópica. E ela entre as células se achava pra caralho. Era toda mesmo, era pompa. Eu tenho membrana plasmática, eu tenho, esqueci os nomes tudo, rino alguma coisa, eu tenho bilhões e trilhões de coleguinhas e sou mais ricas do que todas elas. Imagina? E aí dentro dessa escala, de repente, no movimento de epifania, ela se visse como isso que ela é.
algo menor do que a unha que você corta do seu dedo, algo mais fino do que o seu fio de cabelo. E isso só em comparação com esse sistema aqui. Nós não estamos a comparando com outros milhares de diversos sistemas que existem ao nosso lado. Será que ela perceberia esse dentro com tanta empáfia? Parece que não. Parece que não. Parece que os seres que vão minimamente descobrindo ou desvelando esse fenômeno de que somos uma representação, uma encenação, no palco existencial, muito tênue, muito breve. Parece que à medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai diminuindo a nossa importância. Isso pensando que na possibilidade de nós, esses seres de carbono, máquinas binárias desejantes, sensacionais, incríveis e maravilhosas, que têm pênis penetrantes, bastões intergalácticos celestiais. De repente, tudo isso ser colocado numa proporcionalidade sideral na qual a gente se transforme numa célula, com possibilidades muito reais de estarmos dentro de outros corpos. Melhor não pensar nisso agora. Melhor continuarmos achando que a nossa racionalidade, o nosso eu cartesiano, compreendeu Deus. E mais, Deus só existe por causa desse meu eu cartesiano. Sem ele, ele não existe. Se perdermos, se desalojarmos, se por um acaso desligar esse meu entendimento de eu, tudo desaparece, o universo inteiro some. Nada mais existe, nem você que tenta pensar que existe vendo este vídeo por conta própria. Você existe porque eu, dentro, estou lhe dizendo. Olha para você ver, gente, que coisa. É o suprassumo apoteótico da nossa, eu não vou chamar de arrogância, mas é do nosso delírio. A gente acredita pra caralho nisso. E a partir dessas construções, dessas elaborações, o que a gente edifica orgulho LGBTQIA+. Vocês não são. Pretos, vocês não são. Mulheres, vocês também não são. Só existe o eu. Reflexo, imagem desse divino. Um divino. Eu não vou dar os detalhamentos desse divino, porque eu espero que vocês já saibam qual é. É doido, né? É doido. E ao mesmo tempo doido, miserável. Dentro, fora. E aí, eu devia parar aqui e fazer outro vídeo, mas não vou, por teimosia. E porque é por nada. É por um monte de coisa. Mas, enfim, dê uma pausa, tomem água, voltem outro momento, em outra hora. Façam de conta que esse vídeo foi interrompido, terminou ali há pouco tempo atrás e agora estou abrindo para um outro, porque é isso que eu estou fazendo.
abrindo para outras concepções. Concepções que esses amigos espaciais, mais os amigos espaciais, embora a gente já comece a ver, ouvir isso por algumas entidades também, e mais bonito e importante, começamos a ver nos nossos pesquisadores. Há diversos seres pesquisando, compreendendo, transformando em linguagem essa percepção e esse entendimento de um eu sistêmico. Um eu sistêmico, então, é nós. Um eu sistêmico que agora é nós é o que Capra denominou, acho que foi um dos primeiros a conceituar, de teia da vida. Maturana, que eu não tenho leitura, chamou de autopoieses, mas essas estruturas biológicas como entes altamente complexos que se desenvolvem em harmonia, em cooperação com a existência e com a vida. E vida aqui nessa amplitude muito maior que esse euzinho concebe. Então, num ato de muita humildade, referência e deferência, a gente começa a perceber e a se perguntar: não pode ter consciência em outras formas de vida? Haveria consciência nesses seres que habitam minha pele? Haveria consciência nesses bactérias, vírus, fungos que convivem, coabitam comigo e em mim dentro do que eu achava ser inteiramente eu? Isso parece louco, mas tem pessoas pensando nisso, desenvolvendo trabalhos muito bonitos quanto a isso. E quando eles abrem, agora eles não mais os nossos cientistas, embora eles também, em menor escala, começam a abrir isso para pensar a nossa existência social dentro desse contexto maior, dentro, fora, outro referencial, poxa vida. Que coisa bonita que nós vamos elaborando. Hoje pela manhã no grupo, pegando carona numa colocação que ele fez, a gente foi tentar pensar a escola como esse espaço de aprendizagem desse corpo social. E, ao mesmo tempo, da escola sendo percebida como espaço de aprendizagem desse corpo social, como ela se transforma, como ela sofre uma mutação, como que ela ganha componentes altamente policialescos, né? Presidiários e hospitalares. A escola mesma, enquanto uma organização poética de ensino e educação, sofre uma corruptela, uma mutação, uma degeneração até, e se transforma nessa outra coisa que ela está virando. E esses caras daqui nos mostram isso, como que a nossa sociedade vai se transformando de forma completamente virótica em outras coisas que não espelham essa nossa natureza mais divina. Como que isso vai se corrompendo, se degenerando, até virar esse vazio frenético, estéril, no qual a gente está inserido, socialmente vendo, socialmente falando, e muito dessa esterilidade vem da nossa dificuldade de nos perceber como parte de um todo, e não a totalidade de uma parte. Eu
sou o universo inteiro. A perspectiva é um pouco outra. Eu componho parte de um universo e de vários cosmoversos, multiversos. E isso para a gente é tão complexo e difícil, né? Largarmos, sairmos, abandonarmos essa nossa arrogância, essa nossa prepotência, esse nosso desejar ser o centro o centro de sou eu, esse eco insuportável no qual todos, ou a grande parte, vai trazendo e transforma a sociedade nisso que virou, cancerígena. Crescimento desordenado, antropofágico, no pior sentido do termo, porque a antropofagia dos nossos queridos poetas e artistas de campos e espaços é linda, mas essa antropofagia que nós estamos falando é esse canibalismo social que a gente está vivenciando e dessas mutações frenéticas genéticas completamente estéreis. Nos transformamos para única e exclusivamente recriar, replicar, duplicar o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência. E com isso nos distanciar do outro e erguer patamares, quase torre de Babel, na qual a gente quer e acredita cada vez mais que eu estou falando a linguagem divina e que Deus fará através de mim e que todos vocês, meros mortais, devem me ouvir. Nós estamos nessa loucura altamente megalomaníaca e estéril. Então aqui eu vou caminhando para o fim, hoje é curto, desse dentro e desse fora, porque é importante nesse novo espectro pedagógico, existencial, filosofia, a casa do autoconhecimento. E esse autoconhecimento não é um auto no sentido individualista do termo, eu sei, você não sabe, eu tenho, você não tem, eu, vocêzinho, e aí cospe ainda, e pisa em seguida, e raspa o pé e diz com desprezo. Não é disso que nós estamos falando, não é uma competição, mas uma ideia de cooperação. Uma ideia mesmo sistêmica da criação de uma construção de um nós, no qual todos nós possamos coabitar, conviver. E uma coabitação, uma convivência que cada um leva o melhor de si, que cada um traz o melhor de si, não o melhor de si enquanto máscara, o melhor de si enquanto é isso que eu dou conta de ser no momento. Eu caibo é bonito, cabo aqui, consigo adentrar esse espaço. Aí alguns vão virar e falar assim, cabe, cara, chega aí. Se é o que você tem, vem pra cá. Tem problema. Até tem, mas não tem. A gente vai buscar uma harmonia. Se está nos procurando, se está se aproximando, é porque estabelece diálogos conosco. Vem cá, tem que entregar. Na casa da minha mãe não cabe os meus filhos, não cabe os meus irmãos, não cabem. Tem que caber, pô. É filho da minha mãe? Vamos entrar. Ah, então aí é a casa da mãe Joana. Essa parte eu não sei. E outras também eu não sei. Mas eu sei que nós precisamos arrefacer um pouco a nossa ideia egóica
megalomaníaca de que eu, você, aqui encarnado, no centro da Terra, seja de fato isso tudo, que sem você, sem mim, o universo não é, o universo vai parar, as coisas vão desaparecer, ninguém mais existe. Não, gente, menos, tá? Vamos trabalhando, vamos construindo, vamos colaborando, porque a dimensão, o passo que nós temos para dar, a ideia que eu fico vendo é a corrida do mais apto, do mais veloz, do mais forte, do que chega na frente. Eu acho que terminou quando começou. Terminou lá atrás. Foi importante. Mas enquanto, ou seja, foi importante em que sentido? Nosso processo, de uma certa maneira evolutiva, de aperfeiçoamento individual, se deu próximo dessa marcação. Precisamos que vocês alcancem e acumulem o máximo possível, retenham o máximo possível. Precisamos. Isso vai ser importante. Então, grande parte da programação foi essa. Agora tem uma outra programação que faz parte da mesma lógica, que é nada do que vocês acumularam, nada do que vocês fizeram tem sentido para vocês. Tem que distribuir para o coleguinha. Pronto, aí pegou, foi todo mundo. Não dou. Não solto absolutamente nada. Tudo que eu tenho é meu. Eu consegui com muito esforço. Eles que lutem. Eles que lutem. Eu trabalhei demais para conseguir tudo que eu tenho e agora eles querem tudo de mão beijada. Não solto, não libero, tudo é meu, tudo é comigo. É essa lógica que dificulta as aberturas de novos processos, de novos entendimentos. Tudo é muito dentro. E aí a gente cerceia os foras. E se a gente não retroalimenta esse dentro, esse fora, nós produzimos mutações altamente degeneradas, altamente degenerativas, altamente cancerígenas, que matam o dentro e o fora de todo mundo. São esses aspectos viróticos que estamos vivenciando aí. E Covid-19, que aqui o povo já até nos trouxe como alerta de uma possibilidade de ser um anticorpo do próprio planeta contra esse nosso egoísmo maluco, altamente predatório ao sistema. Então ali, ó, e ainda assim a gente não saca algumas coisas. O ar é meu. Usa máscara, velho. Eu não. O ar é meu. Eu tenho direito de andar sem máscara. É meu ar. Bonito, né? É o máximo, o cúmulo da explicitude do nosso egoísmo. A gente não dá conta de dividir o ar. É meu. Se você quiser, você use máscara. Eu não. Se você quiser, você faça isolamento social. Eu não. Você, não eu. Isso a gente está fazendo um diálogo próximo com a vida dele e das pessoas que ele ama. Nós não damos conta. Nós não conseguimos. Nós temos dificuldade. Nossa arrogância, nossa prepotência, que aqui eu estou chamando de egoísmo, não importa mesmo e não se importa. Despreza sim.
Então temos muito a caminhar, muito caminho a perfazer, e aí os caras vão nos mostrando que nessa direção do dentro e do fora, quanto mais atenção a gente puder colocar nessas perspectivas que vão se desdobrando, naturalmente desdobrando, poxa, como a gente cresce. Nas nossas células, desculpa, da nossa pele que agora tem bilhares de seres. Como é perceber a existência por essa ótica? Isso é dentro ou isso é fora? Isso é você ou não? Alguns processos de cura que têm sido elaborados desde Luz e Rei, ficar diante do espelho e dizer que se ama. Olha que coisa mais absurda. Como é que vocês podem chamar isso de cura se a nossa medicina tem laser? Aí você vai ficar diante do espelho falando, eu me amo. Pois é. Tem algumas inspirações assim, de outras matrizes, de outras ordens e coisas. Eu peguei da luz que isso daí é da década de 80. Década de 80, alguns de vocês nem eram nascidos. E a gente precisa de reencontrar a todo esse nosso desenvolvimento tecnológico, esses sentidos das dimensões internas do sagrado, dessas comunicações poéticas, desses vários corpos, desses vários seres que nos habitam. Isso é cura. Quando há uma harmonização mais ajustada desses aspectos em nós, isso não estou falando que é fácil nem simples, mas é a partir dela que a gente percebe cura. E a cura não é a do indivíduo, a cura é das relações que esse sujeito, esse ser estabelece com o seu meio. E o meio aqui, gente, vai desde a regulação da nossa flora intestinal até outras regulações que a gente estabelece nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes familiares, nos nossos diversos corpos sociais, coletivos, visíveis e invisíveis que adentramos, saímos e não percebemos, mas que somos percebidos. Há algumas instâncias aqui na qual a gente compõe enquanto corpo ou corpos que olham para nós e falam assim, ó, uma dor na unha talvez possibilite um entendimento maior do que a gente está dizendo. Aí dói a sua unha e de repente você vira e fala assim, meu Deus do céu, uma unha inflamada, que trem absurdo, como uma parte tão minúscula de um corpo tão grande, de um ser tão maravilhoso, pode dificultar o entendimento de tantas outras coisas. E ao mesmo tempo, quando eu percebo a dor no meu dedinho, a minha empatia, a minha solidariedade, a minha percepção e perspectiva de comunhão, de colaboração amplifica. Eu começo a me harmonizar com corpos internos, com seres internos, com corpos externos e seres externos. Estou chamando de externos e internos nessa marcação dentro e fora. E aí tem encaixes. Processos de curas que a gente faz ou tenta fazer nas nossas aplicações vibracionais é nessa direção. Parte da crítica que estabelecemos aos modelos alopáticos, nessa noção mais invasiva e muito mecânica de que a cura é para ontem, é a de que ela agride, ela fere, ela desrespeita a harmonia desse todo. Eu vou curar é bonito, eu vou curar o seu dedo mindinho e para isso você vai ter diarreia, vou matar sua flora intestinal.
alguns saberes harmonizados ou conscientes dessas engrenagens ou dessas estruturações ou dessas harmonizações, ele fala assim, não, gente, dessa forma não nos importa, dessa forma a gente não quer, dessa forma não nos interessa. Vamos pensar em outras, vamos desejar outras, vamos construir outras. E essas construções, elaborações não se fazem na individualidade. Elas se fazem nessa movimentação do coletivo, nessa movimentação na qual esse eu outro, esse dentro e fora, se torna um movimento de sístole, diástole, sincopado com atributos visíveis ou invisíveis maiores, mais significativos, mais harmônicos e harmonizados do que nós. Pronto, parei por aqui, quietei. Já deu o tempo também, 40 minutos. Daqui a pouco sai gol do Galo. Meu Galo, nossa, o Galo, o Galo, o Galo, o Galo. Tem nada a ver o Galo, mas tem tudo a ver, velho. Tem tudo a ver. Se vocês soubessem que tem tudo a ver, vocês iam compreender. Meu galão querido. Chega. Dorme. Nós vamos proseando. Dentro e fora foi mais ou menos isso. Beijos. Semana que vem. Deixa eu ver aqui que semana que vem. Semana que vem a gente vai estar falando da sexualidade. Vai ser bacana. Sexualidade é um tema sempre muito bom. Tanto falar quanto fazer, mas sexualidade para esses caras. E sexualidade desde lá para Freud, né? Nem é desses caras. Sexualidade desde lá para Freud é muito mais do que dentro e fora, é muito mais do que fricção entre genitais, né? É bonito. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco dessas coisas. Agora beijo mesmo. Fiquem com Deus.